Coríntios primeiro, ó. 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Agora, João 11, 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Eu também. Crentes, agora olhem para mim. Vou olhar para você por quê, irmã? Por quê? Lá vem a história. Era uma vez um homem chamado Zé. Ele tinha uma oficina, mas não era uma oficina qualquer. Consertava do lápis e o avião e até chalé. Seu Zé adorava consertar e do segundo andar, quando via alguém chegar com um embrulho, ele começava a pular. Descia as escadas correndo e falava assim: cadê? O que você trouxe aí? Sou Zé inteligente e muito forte. Na minha oficina só não tem jeito para a morte. Mas um dia, amados, vocês não sabem o que aconteceu. Chegou uma mulher desesperada. Mas por que ela se desesperou? Seu vaso precioso estava em cacos, quebrou. Seu Zé desceu correndo e perguntou: cadê? O que você trouxe aí? Eu sou o Zé, sou muito forte. Aqui na oficina só não tem jeito para a morte. Mas, amados, para a surpresa do seu Zé, ele não conseguiu o vaso consertar. Começou a chorar. Por afinal de contas, em 50 anos, isso nunca tinha acontecido lá. E o vaso, no lixo, ele teve que jogar. Seu Zé, desolado, correu para uma igreja que nunca tinha entrado. Chorando, queria pelo pastor ser consolado. E o seu Zé ouviu a palavra e que dizia que Jesus venceu a morte e vai voltar. E para o vaso, só ele sabe cuidar. Ah, meus irmãos, ele entregou a vida para Jesus. E agora, quando chega alguém, ele corre cheio de luz e diz assim: cadê? O que você trouxe aí? Eu sou o Zé. Quem mora em mim é maravilhoso e forte. Aqui na oficina, eu não tenho jeito para o vaso e para a morte, mas eu conheço Jesus Cristo, que tudo pode. Ele é amoroso. Ele sim tem jeito para o vaso e até para a morte. Por quê? Porque ele é poderoso. Aleluia, amém. Vamos orar? Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Vamos orar. Pai Santo, poderoso Deus, Criador de todas as coisas, oramos em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Pai, nesta noite, estamos aqui, seus filhos, seus servos, o povo que se chama pelo teu nome. Estamos aqui, Pai, porque queremos reconhecer que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que tu és Yeshua, Deus de salvação. Tu é um Deus de milagres, Deus das causas impossíveis. Tu é um Deus que tudo pode. O Senhor que morreu na cruz por nós, para nos dar a vida eterna. O Senhor venceu a morte. Só o Senhor tem poder sobre a morte. Pai Santo, Pai querido, obrigada por essas portas abertas, Pai. Porque aqui, neste lugar, pode entrar o Zé, o Paulo, o João, o Pedro, pode entrar a Dona Maria, pode entrar quem quiser, Pai amado. Pode entrar aqui, meu Senhor, meu Salvador. Pode entrar aqui nesta casa, pode entrar alguém quebrado, alguém drogado, alguém que está em pecado.
Em nome de Jesus, Pai, qualquer pessoa, o doente também pode entrar aqui neste lugar. Qualquer pessoa com qualquer doença, com qualquer problema, ele pode entrar aqui, porque vai encontrar carinho, vai encontrar apoio, vai encontrar Jesus Cristo, vai encontrar salvação, vai encontrar vida eterna. Pai, o vaso vai encontrar o oleiro, vai encontrar neste lugar o oleiro. E o oleiro não joga o vaso fora, não. Ele pega os cacos, ele molda, ele amassa, ele molda, ele faz um vaso novo. Ele cura, ele liberta, ele sara, ele salva. Aleluia, Jesus. Pai Santo, o Senhor pinta o vaso. O Senhor coloca um tesouro dentro do vaso. Aleluia, Jesus. O Senhor enche, o Senhor preenche, o Senhor reveste. O Senhor coloca as flores mais lindas dentro dele. E o Senhor o usa para a tua obra. Ai, Pai querido, o vaso precisa estar em tuas mãos. Para ser cuidado por ti, para ser amado por ti, para te buscar, para te adorar, para bendizer o teu santo nome. O Senhor dá função para o vaso, o Senhor faz propósitos. O Senhor cuida do vaso. Pai Santo, nesta hora, queremos colocar tudo em tuas mãos. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E desde já agradecemos por tudo. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vou fazer chamada, tá? Amados, com essa palavra no seu coração, seus dízimos e sua oferta você pode preparar. Se não tem envelope, com a Hilda você pode pegar. E no espaldar da cadeira, você também vai encontrar. Amém. Glória a Deus, que aqui nessa igreja tem crentes gratos, fiéis e obedientes, que vêm trazer os dízimos e as ofertas, todos contentes. Por causa da fidelidade do povo daquela igreja, seu Zé, Jesus pôde encontrar. E ganhou muitas almas, porque na sua oficina ele pôde evangelizar. Amém. A tua oferta já está pronta. Queira se levantar, que a pastora vai receber e te abençoar. E depois, por você, ela vai orar. E Deus vai te recompensar. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pode fazer a oferta aqui. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 21. Gênesis 21. Todo mundo achou? Pode ir? Foi? Posso? Eu espero, não tem problema. Pode? Gênesis 21. Vou ler a partir do primeiro versículo. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho. E deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém? Senhor, que o Senhor, nessa hora, abençoa a leitura da sua palavra, em nome de Jesus, direciona, se faz presente neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, nós estamos aqui em teu nome,
por causa de ti, para ti nós estamos aqui. Então fala conosco, fala aos nossos corações, quebra cadeias, quebra amarras, joga por terra todo impedimento, todo ladrão da palavra, todo espírito de confusão, todo espírito de medo, Senhor, de dúvida, de incredulidade. Eu repreendo agora em nome de Jesus, ordeno que saia deste lugar. E eu te peço, eu manifesto o teu poder e a tua glória, que a tua palavra seja dita, seja compreendida, aplicada e produza frutos nas nossas vidas, na nossa igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem aqui conhece, lembra a história de Abraão? Todo mundo, né? Quem me conhece sabe que Abraão é o meu personagem favorito da Bíblia, né? Ele é o nosso pai da fé. E vamos relembrar alguns momentos da história de Abraão. Eu li o capítulo 21, mas lá no capítulo 12 é quando o Senhor aparece a Abraão e chama Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar onde eu vou te mostrar. Deus fez a promessa, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a promessa que Deus faz a Abraão. Nesse tempo, Abraão tinha 75 anos. E só um detalhe, Sara era estéril. Sara, sua mulher, era estéril. E Abraão sai da terra de Harã. No capítulo 15, algumas coisas aconteceram. Entre o capítulo 12 e o capítulo 15, algumas coisas aconteceram, né? Acontece que Abraão leva Ló, não era para ter levado, porque o Senhor falou o quê? Sai da tua terra e da tua parentela. Abraão levou Ló. Teve uma confusão, os servos, porque os dois tinham muitas propriedades, muitos gado, muitos funcionários, então teve conflito, teve guerra, enfim, muitas coisas aconteceram. E é aquilo, né? A vida seguiu o seu curso com os dias bons e os dias maus. Até que o Senhor, no capítulo 15, aparece novamente a Abraão. E ele fortalece Abraão. O que ele fala? Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. O que Deus está dizendo? Não tenha medo não, eu te garanto. Né? Eu sou o seu escudo. E te darei uma grande recompensa. Ou seja, o que você fizer, Abraão, em obediência a mim, por amor a mim, eu vou te dar uma recompensa. E a gente lembra daquele versículo que fala, né? Que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu amo esse versículo. Toda vez que eu prego, eu falo desse versículo. Mas é porque no Senhor há uma grande recompensa, né? O Senhor não deve nada para ninguém. Então, ele sempre recompensa, ele dá um presente, né, pela nossa... Não que a gente vá fazer isso por interesse, né, mas Deus sempre recompensa. Mas Abraão, né, em meio a essa conversa, ele questiona Deus, né? Ele fala, mas como que isso vai acontecer? Como que serão benditas todas as famílias da terra através de mim se eu não tenho um filho sequer? Como pode? A minha esposa é estéril, o senhor esqueceu disso? Né? É como se ele estivesse dizendo, eu não tenho filhos, minha esposa é estéril. Como é que viram famílias de um homem que não tem filho? Mas aí o Senhor leva Abraão para fora da tenda. Vocês estão seguindo, né? Estão conseguindo acompanhar. E acontece uma das cenas mais lindas que eu, na minha opinião, né? Que eu vejo na Bíblia, quando Deus fala para Abraão, né? Ele tira ele da tenda e fala, né? Olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes contar, pois assim será a tua descendência, assim será a tua posteridade. Alguém aqui já tentou contar estrela? Com criança a gente já tentou, né? Adulto você sabe que não vai ter como. Mas é possível? Tem como. Mas, né, é o que Deus estava falando para Abraão, né? Conta se é que podes, pois assim será a sua descendência. E Abraão creu. Que é um outro versículo também lindo, né? Isso lhe foi imputado para a justiça. É dali que ele se torna o nosso pai da fé. E aí, depois de um momento sublime como esse, né? Imagina Deus te levando para fora da tenda, te tirando ali da tua limitação, né? A tenda representa um pouco isso, a tua limitação, né? Aí ele te leva para fora, o céu é o limite, te mostra, né? Olha, assim vai ser a sua descendência. Imagina ele olhar aquele céu todo estrelado, igual a gente vê nos vídeos, né? Aquele céu lindo, maravilhoso, assim será a tua descendência. Depois daquele momento sublime que Deus fortalece Abraão, Sara teve uma brilhante ideia, né? Quando ela oferece Agar para Abraão. Talvez ela se enxergasse como um impedimento do cumprimento da promessa.
E eu não posso criticar, porque muito provavelmente eu pensaria a mesma coisa. Deus prometeu para Abraão e não se cumpre, então eu sou estéril. Quem está impedindo a coisa de acontecer? Sou eu, né? Então, mas eu não ia entregar H para Abraão, não. Abraão ia morrer seco, mas eu não ia entregar outra mulher, não. Ah, mas não ia mesmo. Mas enfim, né? Aqui, brincadeiras à parte. Mas Sara, como muitos de nós, ela tenta ajudar o Senhor. Quem é que nunca tentou ajudar o Senhor? A gente tenta, né? A gente tenta. Mas aí, eu te pergunto, uma pergunta óbvia. Deus precisa de ajuda? Ele precisa de ajuda? Não, ele não precisa de ajuda. A responsabilidade de quem faz a promessa, a responsabilidade de cumprir a promessa é de quem? De quem fez ou de quem recebeu? É de quem? Se eu te prometo, olha, eu vou te dar uma casa, é você que vai ter que comprar a casa? Quem foi que te prometeu? Então quem vai dar a casa? Quem vai pagar? Quem vai pagar papelada? Sou eu. A responsabilidade de cumprir o que eu prometi é minha. Então você conhece a história. Agar engravida, foge para o deserto, volta para a casa de Sara e Ismael nasce. Nesse tempo, Abraão já estava com 86 anos. Lembra, 75, agora já está com 86. Os anos vão se passando, né? 11 anos desde lá do sai da tua terra. Aí, 13 anos após o nascimento de Ismael, o Senhor aparece a Abraão de novo. Mas aí Abraão, já estou no capítulo 17. Comecei no 12, fui para o 15, agora já estou no 17. Vocês estão acompanhando? Então, estou indo muito rápido, está confuso, está dando para acompanhar? Então, vamos embora. Não estou rimando tão bonito como a Juju, né? Mas está dando para entender, né? E aí, quando Abraão está com 99 anos, o Senhor aparece para ele de novo, né? E diz, anda na minha presença e ser perfeito. Lembram desse versículo? O que Deus está falando? Abraão, anda na minha presença e faz o que a gente combinou. Só me obedece. Não... Mas engraçado é que Deus não critica, não condena Abraão pelo erro de Sara. Ele não fala nada, só diz o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. E aí no capítulo 17, né, o Senhor reafirma a sua promessa, porém com detalhes. Ele vai detalhando o que ele vai fazer, ele vai dando mais detalhes da descendência, da circuncisão, é onde ele estabelece a circuncisão, que todo homem tinha que ser circuncidado. Ele vai dando detalhes, vai fazendo uma aliança com Abraão, estabelece a aliança e ele dá a instrução do que Abraão tinha que fazer. E é onde Deus muda o nome de Abraão, que eu estou falando de Abraão, mas até o presente momento era Abrão. Ele muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara e afirma a sua aliança com Abraão. Mas Abraão duvida, mais uma vez. Alguém aqui é assim, mais ou menos, como Abraão, nosso pai da fé? Não, a gente... Mas Abraão não duvida do poder de Deus. Ele sabe que Deus é soberano, é absoluto. Deus tem poder para fazer o que ele quiser. Mas Abraão não se vê mais na condição de receber. Afinal de contas, né? É o que ele fala. Pode um homem de 100 anos, né, ter vigor para ter um filho, uma mulher que já cessou o costume, né, já senhora, ter um filho... Hã? Pela lógica humana, não tem como, né? Ele sabia que Deus tinha o poder de fazer, mas ele não se via mais naquela condição. E o que acontece? Por um momento, assim como muitos de nós, Abraão tira os olhos de Deus, da promessa, da palavra, e coloca na sua circunstância. Alguém que faz isso? Imagina, né? Como que isso vai acontecer se tá assim? Gente, não tem como isso, né? Ele pensa isso. Mas é engraçado que quando Deus fala com ele, né, que estabelece a aliança e tal, Abraão pensa. A gente fala muito que Sara ri, né? Abraão riu primeiro. Não sei se vocês sabem, se vocês lembram, mas Abraão ri primeiro. Ele ri antes, ele pensa consigo mesmo. Acaso pode um homem velho ter filhos e tal? Mas aí ele fala, ora, Senhor, viva Ismael, né? Isso tudo que o Senhor está prometendo.
Mas Deus faz o quê? Não, Abraão, você não está entendendo. Eu não estou falando de Ismael. Eu vou abençoar Ismael porque é teu filho, né? O que é problema seu é problema meu também. Mas a minha aliança é através de Sara. Não é com H, é com Sara, tua mulher. A minha aliança é por Isaac, que vem de Sara, tua mulher. E aí Deus, nesse momento, ele fala o que ele ainda não tinha dito. Ele fala um tempo determinado. Ele fala o nome de Isaac e dá o tempo determinado. Até então ele vinha falando, sai da tua terra. Olha como ele vai. Se você quiser depois ler esses capítulos, você consegue ler num dia. Deus chama Abraão. E depois, conforme o tempo vai passando, né, o decorrer e a história vai contando, Deus, cada vez que fala, vai acrescentando um passo novo, vamos dizer assim. Ele vai detalhando mais a promessa dele, vai acrescentando informação, né? É muito interessante. E nesse capítulo, né, ele fala que ele dá o nome de Isaac, você vai ter um filho, vai chamar ele de Isaac, e eu vou estabelecer minha aliança com ele, e daqui um ano eu volto, porque Sara vai ter um filho. Então, nesse capítulo, Deus dá o nome e o tempo determinado. E aí no capítulo seguinte, 18, o Senhor aparece a Abraão novamente e pergunta por Sara, porque até então ele tinha falado com Abraão. E aí ele pergunta por Sara e diz, daqui um ano voltarei e Sara dará à luz um filho. Aí nesse momento que Sara está ouvindo atrás da porta, né, ela ri, e aí o anjo fala, né, você riu? Não, não ri, riu sim. Mas Deus reafirma, ele corrige a promessa, ele fala, né, a frase que a gente gosta muito de falar, acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? E reafirma a sua promessa. Ele diz, daqui um ano eu vou voltar e você vai ter um filho. E aí finalmente a gente chega no capítulo 21. Glória a Deus, amém? Glória a Deus por isso. O Senhor visitou Sara, né? Começa assim o capítulo 21, a gente leu. O Senhor visitou Sara e ela deu à luz Isaac. E é aí que Sara fala a frase que é o título dessa mensagem. Quem diria? Eu amo essa frase, eu oro muito essa frase, né? Sara, com 90 anos de idade, engravidou, passou pelo parto e amamentou. Você pensa que isso tudo é simples? Que a gente está tão acostumado, né? Gente, a gente está em pleno século XXI. Tem mulher que até hoje está clamando a Deus por um filho e não engravida. Se não fosse assim, a gente não tinha clínicas de fertilização in vitro, né? Uma pessoa gerando um filho de outra. E eu não estou dizendo contra isso, não. Estou dizendo que assim, ainda hoje isso acontece. Mulheres querendo engravidar e não conseguem. Mulheres que não sobrevivem ao parto, isso em pleno século XXI, com o avanço da medicina, né? A pastora Bela estava ressaltando isso aqui no domingo, é verdade, mesmo com todo o avanço da medicina, tem mulher até hoje que não... Claro que as taxas diminuíram muito, glória a Deus por isso, mas ainda acontece, em pleno século XXI, mulheres não passarem pelo parto, né? Infelizmente, ficarem lá na sala de parto. E tem mulheres até hoje que têm dificuldade de amamentar. Vocês sabiam disso? E Sara, com 90 anos, há 6 mil anos, né? 6 mil anos, né? 6 mil anos, mais ou menos, né? 6 mil anos atrás, Sara, com 90 anos, sem recursos, sem medicina, ela engravidou, ela sustentou a gravidez. Quem aqui teve uma gravidez tranquila? Quem aqui teve uma gravidez mais ou menos, né? Então, Sara engravidou, sustentou a gravidez, passou pelo parto, o menino nasceu, ela conseguiu ficar de pé. Uma senhora de 90 anos, e era 90 anos mesmo, não era 90 igual a 15, não, eram 90 anos. E ela amamentou, gente. E só Deus pode fazer. Imagina, Deus fez a promessa, cumpriu a promessa e sustentou a promessa, amém? Porque Ele é bom, Ele é fiel. A dúvida, né? Eu até anotei aqui o que Deus ministrava no meu coração. A dúvida, os erros, porque eu fui falando aqui rapidamente, mas Abraão errou. Abraão falhou em alguns momentos, né? Eles falharam, eles erraram, mas as falhas humanas, Nilma, as falhas humanas não puderam impedir Deus cumprir a promessa. Amém? E nessa hora eu quero trazer pra gente. Eu não sei em que momento a sua vida se encaixa na vida de Abraão. Não sei qual circunstância você está vivendo hoje
que se encaixa em algum momento da vida de Abraão. Qual capítulo você está? Você está no Sai da Tua Terra? Você está no Sou Contigo? Eu sou o teu escudo? Em que momento da sua vida você está no erro? Deus está corrigindo, né? Está recalculando a rota do erro que você fez, né? Em que momento você está? Eu não sei qual circunstância você está. Eu não sei em que momento a sua vida se assemelha com qual momento da vida de Abraão. O que eu sei é que o Senhor está aqui nessa noite. Ele ministrava muito claramente ao meu coração. Existe algo demasiadamente, exageradamente, excessivamente difícil para o Senhor? Acaso, tendo Ele prometido, Ele não fará? Tendo Ele dito, tendo Ele farado, Ele não vai cumprir? Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Você tem, assim como eu, algum quem diria que você gostaria que se realizasse? Se coloque de pé, vamos orar. Se você, assim como eu, tem alguns, quem diria, algum sonho, algum plano, algum projeto que você gostaria de dizer, quem diria? Quem diria? Quem diria que meu filho, que antes estava perdido, hoje serve ao Senhor? Quem diria que minha filha rebelde hoje é uma mulher de Deus? Quem diria que eu veria minha filha casada? Quem diria que Deus iria me tirar daquele prédio e me levaria para esse apartamento tão maravilhoso? Fala aí, meu irmão, qual quem diria você gostaria que Deus realizasse na sua vida? Quem diria que eu estaria nessa posição aqui na empresa? Quem diria que eu me casaria nessa idade? Quem diria que Deus me daria um filho nessa altura da vida? Quem diria que eu seria mãe de gêmeos? Quem diria? Quem diria? Quem diria que o Senhor me faria rica? Quem diria que eu veria o meu filho casado, pai de família? Um homem de Deus, quem diria? Quem diria que eu seria dono de uma empresa bem-sucedida? Quem diria que Deus me daria vitória nessa causa na justiça que eu já tinha dado como derrotada? Quem diria? Vai falando aí, meu irmão, vai chamando a existência. Quem diria? Quem diria que eu veria esse inventário de mais de 60 anos finalizado? Quem diria que eu veria esse processo de mais de 20, 30 anos solucionado? Quem diria que eu veria minha filha de novo? Que eu abraçaria minha filha que eu não via há mais de 20 anos? Quem diria que eu seguraria um neto? Quem diria que eu seguraria um bisneto? Que Deus me daria essa honra? Quem diria que eu seria curado? Quem diria que esse diagnóstico ia cair por terra? Quem diria isso? Quem diria que depois de tantos anos pagando aluguel, o Senhor me daria a minha casa própria? Quem diria que a nova vida do Catete teria o seu templo próprio? Quem diria isso, meu irmão? Fala aí. Quem diria que eu venceria esse câncer, essa doença? Quem diria? Fala, meu irmão, chama a existência, Senhor, o quem diria na minha vida. Quem diria, Senhor? Quem diria, Deus? Ouve a oração do teu povo, Deus, e responde-nos. Chama a existência como o Senhor chamou na vida de Sara e de Abraão. Quem diria, Abraão, que Sara daria à luz um filho, amamentaria um menino na sua velhice? Senhor, era impossível, era contrário às circunstâncias, mas o Senhor fez, porque o Senhor não depende de circunstância favorável para agir. Senhor, a nossa vida o Senhor conhece cada detalhe, o Senhor sabe as circunstâncias que vivemos, assim como o Senhor sabe os quem diria que nós gostaríamos de dizer. Senhor, as circunstâncias não têm nada a ver com o Senhor não depende das circunstâncias para agir, Senhor. Então nós te pedimos, chama a existência os quem diria, chama a existência o quem diria que o meu irmão está dizendo. Enche o coração dele de alegria, coloca nele, Senhor, um cântico novo, coloca nele, Senhor, um cântico de alegria. A tua palavra diz que o Senhor se manifestou para pôr em Sião uma coroa de alegria, óleo de alegria, Senhor, em vez de pranto. Em nome de Jesus, traz um tempo de alegria para essa igreja, traz um tempo de quem diria. Senhor, que o pastor Roberto possa dizer: quem diria que a nova vida do Catete tem o seu próprio templo? Depois de tantas lutas, depois de tantas questões, o Senhor nos deu um templo próprio. O Senhor pode fazer isso, Deus. Tu tens poder, teu é o ouro, tu é a prata, Senhor. Envia recursos para este lugar, envia recursos para o meu irmão, Senhor. Dá a ele capacidade para realizar aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Em nome de Jesus, o Senhor nos capacita, Senhor.
Chama a existência, Pai. O Senhor sabe o que cada um aqui está pedindo. O Senhor sabe o que cada um aqui sonha. O que cada um aqui suspira quando pensa, quem diria? Quem diria que isso aconteceria? Quem diria que Deus faria isso por mim? Oh, Deus, chama a existência, Senhor. Aquilo que for para a Tua glória, aquilo que está alinhado com a Tua vontade, chama a existência, Pai, para a glória do Teu nome. E nos mostra, Senhor, nos mostra o sinal do Teu favor. Atende a oração, dá o caminho, dá o próximo passo, como o Senhor foi fazendo com Abraão. O Senhor foi mostrando, a cada vez que o Senhor falava, o Senhor acrescentava mais uma informação. Em nome de Jesus, revela, Senhor, mostra. A Tua palavra diz que o Espírito Santo habita em nós e é o Espírito da verdade que nos guia na verdade e que nos diz o que há de acontecer. O Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Fala com meu irmão, dá direção, joga por terra toda voz contrária, toda voz humana, toda voz demoníaca, em nome de Jesus, e que ele esteja sensível à Tua voz, Senhor, à Tua direção. Não deixa ele enganado e mostra o caminho para que seja realizado, concretizado o quem diria na vida dele, na vida da nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. Quem diria a minha família reunida de novo? Quem diria, Senhor? Quem diriam essas coisas? Só o Senhor pode fazer, porque nada há que seja impossível, que seja difícil para o Senhor. O Senhor tem todo o poder. Tu és o Alfa e o Ômega. Só Tu tens o poder. Tu és o Todo-Poderoso, Deus de batalha, Deus de guerra. Oh Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Levantai, ó portas, as suas cabeças. Oh, aleluia! Levantai, ó portas, as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte nas batalhas, o Deus forte e todo-poderoso. Tu és o Rei da Glória, Senhor. Não há outro semelhante a Ti. Quem há semelhante a Ti, Senhor? Só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Nós confiamos em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor dos exércitos. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Tu és exaltado entre as nações. Oh Deus, se faz presente nas nossas vidas e chama a existência. Em nome de Jesus, o quem diria a realização de sonhos que a gente suspire quando disser quem diria, quem diria, o Senhor fez, o Senhor realizou aquilo que era impossível aos meus olhos, aquilo que era impossível aos olhos das pessoas, o Senhor fez para a glória do nome dEle, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, aleluia. Amém, irmão? Você vai ver o quem diria? A gente vai dizer quem diria, mas vai vir dar o testemunho aqui. Vai vir falar, pastor Roberto, eu quero agradecer ao Senhor, porque quem diria, pastor Roberto, que isso aconteceria na minha vida? A gente vai dizer isso, amém? Nós vamos dizer em nome de Jesus, nós vamos testemunhar para a glória do nome do Senhor, quem diria? Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos leva embora para casa, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus, nós te pedimos que ao chegarmos em casa a gente encontre paz, tenhamos uma noite tranquila, abençoada. Amanhã é o dia do trabalho, se é um feriado, abençoa os trabalhadores. Em nome de Jesus, abençoa esse feriado. Em nome de Jesus, que não haja acidentes, que não haja confusões, mas que seja um dia tranquilo, um dia de paz, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas casas, abençoa o Teu povo, para a glória do Teu nome nós te pedimos. E cremos, Senhor, que nós vamos ver o Senhor manifestar, o Senhor realizar nas nossas vidas aquilo que só o Senhor pode. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vai em paz com o seu quem diria aí, hein? Fala essa noite antes de dormir, Senhor, eu vou dizer quem diria. Em nome de Jesus, amém.